Boa tarde. O Vasco é o campeão carioca de 1998. O título foi conquistado na vitória de 1-0 sobre o Bangu. Um jogo que não começou na hora marcada, teve falta de energia durante mais de meia hora e um gol a meia luz de Mauro Galvão aos 47 minutos do segundo tempo. O título é merecido. Afinal de contas, que o Vasco é o melhor time do Rio, ninguém duvida. A dúvida agora é outra. O campeonato acabou. Será que alguém ainda vai entrar em campo? A pergunta está no ar e o Sport TV News também. 1-0 em Moça Bonita e 6-5 no Tribunal da Federação. O título é do Vasco, pelo menos até o próximo recurso no tapetão. Santos e Cruzeiro estão nas semifinais da Copa do Brasil. Você vai ver os gols. Zé Carlos é convocado e vai à França. A gente mostra as últimas notícias da seleção brasileira a 26 dias da Copa. O Campeonato Carioca terminou como começou, de forma tumultuada. Com a vitória sobre o Bangu e a decisão do Tribunal da Federação Carioca de manter o WO do jogo contra o Botafogo, o Vasco conquista o primeiro título do ano do seu centenário. O clima era de decisão de campeonato. Afinal, com o resultado do julgamento do WO do Botafogo favorável ao Vasco, a vitória daria ao time de São Januário o título. O técnico Antônio Lopes vestia a camisa verde da sorte. Mas da mesma forma que o Vasco, o Bangu entrou em campo determinado a vencer, jogando na retranca e marcando muito. A bola demorava a chegar ao ataque vascaíno e, para complicar ainda mais, Luizão e Donizete não estavam num bom dia. No segundo tempo, Lopes botou Juninho no lugar de Wagner e Luiz Cláudio e Mauricinho no ataque. O jogo estava nervoso e muitas faltas foram cometidas. Uma briga entre Felipe e Edilson acabou resultando na expulsão dos dois jogadores. O Bangu ia segurando o empate até que perdeu mais um jogador, o cabeça de área Marcão. Aí começou a fazer jogo duro também fora de campo. Os gandulas foram para o vestiário e, como num passe de mágica, aos 44 minutos do segundo tempo, as luzes se apagaram. Por que o supervisor pediu para vocês irem para o vestiário? Porque achou que o juiz estava prejudicando o Bangu. Aí, já que está prejudicando, tira a gandula, desliga, refletor, faz tudo. Depois de quase meia hora, o jogo foi retomado. Aos 47 minutos, aproveitando uma boa oportunidade, o zagueiro Mauro Galvão mudou o destino do Vasco. No ano do centenário, o Vasco comemora a 100ª vitória sobre o Bangu em campeonatos estaduais com muita festa. O 1-0 suado garantiu ao time de São Januário o título de campeão carioca por antecipação. Estava muito difícil hoje, o Bangu estava muito fechado, mas o Vasco tem muita garra e conseguiu no final o gol. Graças a Deus, eu tive a chance de fazer o gol. E premiou o time que não fez sacanagem. Os torcedores vascaínos carregaram o capitão do time nos braços e, já com a taça, esqueceram as amarguras causadas pela desorganização de mais um estadual. Para o vice de futebol do Vasco, Eurico Miranda, a culpa da desorganização do Campeonato Carioca é dos dirigentes dos outros clubes. Eu estou preocupado apenas com uma coisa: que a vontade dos quadrilheiros não prevaleça. Eu só espero que eles não sejam coniventes com os quadrilheiros. Os quadrilheiros, eu sei o que eles querem acabar com isso. Eles são incompetentes, incapazes, são mal intencionados, eles vendem um produto e não entregam. Quer dizer, esse tipo de coisa comete o pior estelionato. Esses presidentes do Flamengo, do Botafogo e do Fluminense, eles não deviam ser banidos do esporte, não deviam estar presos para não continuar lesando a sociedade. Mas o campeonato vai terminar. O presidente da Federação do Rio, Eduardo Viana, concorda com Eurico Miranda e diz que a culpa é de Flamengo, Fluminense e Botafogo. O Caixa d'Água, como é conhecido, afirmou que vai continuar mandando no futebol carioca por muito tempo. Maior do que o poder da força é a supremacia da lei. Esta frase de Lober, exibida em letras garrafais no Tribunal de Justiça da Federação Carioca de Futebol, reflete o pensamento do advogado Eduardo Viana. Presidente da Federação Carioca há 14 anos, nos últimos anos ele tem sido bastante criticado pela bagunça que virou o Campeonato Carioca. Por discordarem frontalmente de algumas determinações da federação, Botafogo, Fluminense e Flamengo, 3 dos 4 grandes clubes do Rio de Janeiro, decidiram fazer uma espécie de oposição ao Campeonato Carioca. Criaram uma liga independente no ano passado e este ano, como forma de protesto, os 3 times não compareceram a 2 jogos marcados. Mas o presidente garante que nessa queda de braço, ele vai sair vencedor. Jamais a Federação do Rio, sob minha presidência, será cartório para funcionamento de uma liga. Eu posso afirmar publicamente,
através desse veículo, que eu não deixarei essa liga funcionar. Eu não sou um adepto da cultura carioca, tenho atitudes diferentes, tenho formação cultural diferente, tenho formação política diferente e não sou aceito dessa forma por uma minoria. Pela maioria da federação sou. Por grande número de clubes cariocas sou. Não sou por 3 deles apenas. Em dezembro, Eduardo estará sentado nesta cadeira. Tenho condições de ser candidato à reeleição em julho e te garanto que o Kleber Leite e o Álvaro Barcelos não estarão mais sentados em suas cadeiras em dezembro. Vai restar só o Rolim e a briga vai ficar mole. Aí o trator funciona tranquilamente para quem quiser entender a ironia. A situação do Campeonato Carioca vai ser decidida nos tribunais. O Botafogo tem 5 dias para recorrer do resultado de ontem ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva da CBF. Já o julgamento do Fla-Flu será na próxima quinta-feira. 3 jogos estão marcados para esse fim de semana. Botafogo e Americano no sábado e Fluminense e Bangu e Flamengo e Vasco no domingo. Resta saber se os jogos vão mesmo acontecer. A verdade é que a desorganização não está só no campeonato, mas também nos clubes. Os jogadores do Fluminense treinaram ontem sem saber quem vai ser o novo técnico. Pinheiro, coordenador das divisões de base, dirige o time até a chegada do novo treinador. Você já sabe quem vai ser o novo técnico do Fluminense? A gente ficou sabendo só que o Edinho saiu, né, e estava para vir outro treinador, mas a gente está esperando. Até agora não foi passado nada para os jogadores. E a gente vai continuar trabalhando e aguardando uma posição da diretoria. Depois do pedido de demissão do técnico Edinho, os jogadores treinaram ainda sem saber quem iria dirigir o time. O preparador físico Márcio Meira comandou o treino, até que o presidente Álvaro Barcelos chegou ao clube para solucionar o problema. O mais provável para dirigir o Fluminense no Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão é Ricardo Gomes, assim como Edinho, um ex-zagueiro do clube. Ricardo Gomes, ex-técnico do Paris Saint-Germain, foi contratado por uma emissora de televisão francesa como comentarista da Copa do Mundo e só poderia assumir o time na 2ª quinzena de julho. Para o Fluminense, tudo bem. Não vai ter problema nenhum, porque a gente vai estar sempre em contato e a ideia é fazer a pré-temporada depois da Copa terminada. Depois do intervalo, os gols que classificaram Santos e Cruzeiro para as semifinais da Copa do Brasil. O Sport TV News já volta. Sport TV, o melhor pacote de programas para você saber tudo sobre o Mundial da França. Rumo à Copa. Os preparativos dos estádios e das seleções para o maior evento do futebol mundial. A história das Copas por Gary Lineker. Uma visão retrospectiva do artilheiro da Copa de 86 sobre os grandes craques de todos os tempos. Operação França 98. Os costumes franceses e curiosidades culturais sobre as cidades que vão sediar os Jogos. A trajetória das seleções classificadas. FIFA TV, programa oficial da Federação Internacional de Associações de Futebol. Golaço, os grandes lances pelo mundo. Futebol Mundial, os ídolos do esporte e os campeonatos pelos 4 cantos do planeta. Filmes oficiais das Copas, todos os documentários da FIFA sobre os mundiais até 94. Conheça melhor os principais adversários do Brasil, rumo à última Copa do século, com a programação do Sport TV, o canal campeão da Copa. Lance Vídeo e Sport TV apresentam Brasil Tetracampeão. A coleção dos filmes das Copas que você viu com exclusividade no Sport TV pela primeira vez à venda para você ver quantas vezes quiser. Você compra o lance e com mais R$ 5,90 você compra um super pôster e ganha o vídeo da Copa grátis. A cada semana, uma nova fita nas bancas, com toda a emoção Sport TV e Lance.
Neste sábado, a raça gaúcha entra no gramado do Sport TV, ao vivo, inclusive para Porto Alegre, Internacional e Veranópolis. O segundo jogo das semifinais do Campeonato Gaúcho, neste sábado, 13h30 da tarde, no seu canal Campeão. O Sport TV News volta com o torneio internacional de Roma de tênis. No jogo mais esperado da rodada de ontem, Michael Chang venceu Pete Sampras por 2-0. No primeiro set, Chang esteve absoluto e venceu com facilidade por 6-2. Nessa jogada ele deu um lob perfeito. Sampras se esforçou, mas o ponto foi de Chang. No segundo set, Sampras tentou equilibrar a partida, mas Chang não deixou o adversário reagir e fechou em 7-6 nessa subida à rede. O chileno Marcelo Rios não teve muito trabalho para eliminar o austríaco Thomas Muster e passar às quartas de final. Rios esteve perfeito no fundo de quadra e mostrou categoria nessa jogada. Vitória tranquila para Marcelo Rios, que fechou em 2-0, parciais de 6-3 e 6-1. Veja os outros resultados das oitavas de final. E as quartas de final do torneio da Itália já começaram, mas foram interrompidas pela chuva que cai em Roma. Um semifinalista já foi definido, é o espanhol Alberto Berazategui, que derrotou o neozelandês Brad Steven por 2-0. Durante a programação do Sport TV, você vai ficar sabendo dos outros resultados de hoje, inclusive da partida entre Gustavo Kirten e o espanhol Fernando Vicente. Definidas as semifinais da Copa do Brasil, o Santos vai enfrentar o Palmeiras e o Vasco joga contra o Cruzeiro. Paulistas e mineiros garantiram a classificação ontem à noite. O gol da vitória por 1-0 do Santos sobre o Paraná foi de Argel, de falta. O Santos venceu o primeiro jogo pelo mesmo placar. O Cruzeiro, que venceu o Vitória no Mineirão por 2-0, garantiu a vaga nas semifinais com uma derrota por 1-0. O gol do Vitória foi de Alex. A seleção espanhola é uma daquelas equipes que cultivam um hábito nada salutar de morrer na praia. A única vez em que a Fúria chegou às semifinais de uma Copa foi no Brasil, em 50. Para 98, o time dirigido por Javier Clemente é mais uma vez um dos favoritos. Misturando a experiência do goleiro Zubizarreta com a juventude do atacante Raul, os espanhóis acreditam no primeiro título. A Espanha é um dos países mais bonitos do mundo. Uma terra que soube transformar em arte todas as influências que recebeu e reunir um patrimônio histórico e cultural admirado por turistas que chegam de todos os lugares. E a mesma Espanha, que recebe milhões de visitantes todos os anos, virou o Eldorado do futebol europeu. A chamada Liga das Estrelas tem craques e organização. Mas o excesso de estrangeiros é, para alguns, o principal motivo do enfraquecimento da seleção nacional. O argumento não convence o técnico Javier Clemente, que briga com a imprensa e acha que a Fúria espanhola é uma das favoritas ao título inédito de campeã do mundo. O otimismo de Clemente se justifica pela campanha invicta nas eliminatórias. Em 10 jogos, 8 vitórias e 2 empates. Mas o grupo da Espanha é talvez o mais difícil da Copa. Os jogos são dia 13 de junho contra a Nigéria, dia 19 diante do Paraguai e no dia 24 a adversária é a Bulgária. Javier Clemente tem 3 jogadores que chama de troncos de sustentação do time. O primeiro é o veterano Adonis Zubizarreta, certeza de segurança no gol. Aos 36 anos, ele é capitão da equipe. Na zaga, Miguel Ángel Nadal tem a função de afastar os atacantes adversários da área espanhola. Nadal joga duro, mas na bola. Fernando Hierro é cabeça de área e cobrador oficial de pênaltis. É outro garantido no time titular. Ainda no meio-campo, a Espanha tem o habilidoso e temperamental Luiz Henrique, do Barcelona. Kiko, do Atlético de Madrid, também está na lista, embora não deva ser titular. As duas revelações do futebol espanhol são atacantes. Alfonso defende o Betis e as atuações dele nas eliminatórias agradaram ao treinador. Raul é o xodó da torcida do Real Madrid.
Jovem, ele mostrou nos jogos mais importantes que já está maduro para ser titular da seleção na França. O grande ausente é o meio-campo Josep Guardiola, do Barcelona. Contundido, Guardiola pediu dispensa. Devendo uma boa participação em mundiais há muitos anos, quem sabe com esse time a Espanha consiga gravar seu nome na história do futebol. Agora uma notícia da NBA. Mitch Richmond, um dos melhores armadores da NBA, finalmente conseguiu o que queria, sair do fraco Sacramento Kings. O time da Califórnia negociou Richmond com o Washington Wizards. Em troca vai receber o ala Chris Webber, que nessa temporada teve médias de 22 pontos e 10 rebotes. A goleada da Argentina sobre a Bósnia e as notícias da seleção brasileira em Teresópolis você vai ver em instantes. Nossa sorte, não apelamos pra guerra, pela nobreza do esporte, unidos o povo da terra, com arte quem parte vai, levando o grande trunfo, vai na França, em Paris atravessa feliz o arco do triunfo, nesse sentido vai fundo diante do nosso plantel se curvará o mundo e até a Torre Eiffel. Tudo que for preciso, o triplo improviso, o grito da galera. O gênio de Mané, Garrincha de Pelé, agora em outra fera. O jogo a gente inventa, arrebenta a seleção. No fim desses 90 a gente quer ser pentacampeão. O país do carnaval, o pessoal acredita e grita pra desabafar. O país do futebol, o sol nasceu mais bonito pra ver nosso time jogar. E nosso time é assim, não tem tempo ruim. Jogo, faça sol aos olhos de quem viu vitória do Brasil. Ganhou o futebol, tenta. A seleção argentina vai pegando embalo na reta final de preparação para a Copa do Mundo. Goleou a fraca Bósnia por 5-0 com 3 gols de Batistuta, o bate-gol. Antes do jogo, os jogadores passaram por um tremendo susto. O avião que os levava para Córdoba teve que fazer uma aterrissagem forçada. Passados os sustos, os argentinos trataram de jogar bola, e bem. O primeiro gol da goleada foi de Batistuta, depois do lançamento perfeito de Ortega. No segundo, a dupla Ortega e Batistuta funcionou de novo. Ortega fez a jogada e Batistuta completou de cabeça. No segundo tempo, Zanetti aproveitou o rebote da defesa bósnia e pegou forte para fazer a Argentina 3-0. O gol mais bonito foi o quarto, de Ortega. Ele passou por 3 jogadores e chutou sem defesa para o goleiro Dedic. A 10 minutos do fim, Lopes cruzou e Batistuta, artilheiro do jogo, fez mais um de cabeça. 5-0 para a Argentina. O lateral Zé Carlos foi convocado ontem por Zagallo para o lugar de Flávio Conceição, cortado devido a uma contusão no joelho. O jogador do São Paulo ficou sabendo da convocação durante um treino. Na hora de comemorar a realização de um sonho, Zé Carlos não esqueceu das raízes do interior. Depois da conquista do Campeonato Paulista no domingo e da eliminação da Copa do Brasil na terça, o primeiro treino do São Paulo é o último. A partir de amanhã, o time tem folga até o dia 28. A pelada com o técnico Nelsinho, o goleiro Rogério, é a despedida da temporada em que Raí, no finalzinho, e França brilharam intensamente. Nem Raí ou França, a estrela do rachão foi o lateral direito Zé Carlos, o mais novo convocado da seleção brasileira. Depois que soube da notícia, a alegria ficou estampada. Com 28 anos, Zé Carlos jogou a última temporada pela Matonense, time do interior de São Paulo. Para quem é tímido, começaram os primeiros minutos de fama.
O que eu estou passando agora é uma coisa de destino já, pela dificuldade que eu passei na minha vida, e agora indo para a seleção, para a Copa do Mundo, acho que é um sonho, uma satisfação que qualquer um qualquer um gostaria de passar. E eu estou sendo feliz por estar passando. Depois que os microfones se foram, ele comemorou de forma bem original. Aquele galo bem contente mesmo, né? Agora vamos para Teresópolis, de onde o repórter Rui Guilherme conta pra gente como foi a manhã de hoje da seleção brasileira na Granja Comari. Mais 2 jogadores já estão com a seleção brasileira. O goleiro Carlos Germano e o lateral direito Zé Carlos. Se tiver a oportunidade, acho que primeiramente é importante estar aqui com o grupo, ajudar o grupo, somar, vir aqui para somar e com o único intuito de trazer esse penta aqui para o Brasil. Hoje pela manhã, quem apareceu foi a apresentadora Angélica. Chegou de helicóptero e pedindo união para o Brasil conquistar o pentacampeonato mundial. Tomara que decole, tomara que dê tudo certo, que a gente chegue, realmente ganhe, mas acho que só a força, assim, as pessoas unidas e tal, só o fato de ter, de todo mundo acreditar e tudo isso, tudo já vale. Dos testes físicos realizados aqui em Teresópolis na concentração da seleção brasileira, os de hoje foram os que mais exigiram dos atletas. A retirada de sangue, a corrida, tudo para que a seleção chegue bem preparada na França. O César Sampaio e o Romário só fazem esses testes na França? Olha, eu acredito que sim, porque eles estão voltando agora para o campo e, sendo assim, acredito que a comissão técnica decida, até por uma maneira de poupar, ser mais racional, fazer esse tipo de procedimento lá na Europa. O brasileiro Gustavo Kirten venceu agora há pouco o espanhol Fernando Vicente por 2-7-0, 6-3 e 6-4, se classificando para as semifinais do torneio de Roma de tênis. Hoje tem decisão do campeonato masculino de basquete. O Ribeirão Preto Polticoque enfrenta o Franca Marathon. Se o time de Ribeirão Preto vencer, fica com o título, pois lidera o playoff final por 2-0. Só que a partida de hoje é em Franca, ou seja, a promessa de um jogão que só você, assinante do Sport TV, assiste ao vivo a partir das 9 da noite. Logo depois da decisão, tem mais Sport TV News. Para você, uma ótima tarde e um bom fim de semana. Tchauzinho.